É isso, e aí a senhora comentou aí acerca das cargas tributárias, dos impostos que não só os empresários, né, mas nós como sociedade em geral, nós pagamos, que são muito altos, são muito, acabam pesando realmente no bolso dos empresários. E é até uma questão um pouco contraditória, né, porque se o empresário não conseguiu pagar o imposto, ele sem juros, sem os aumentos que são acarretados por questão de atraso, e aí quando acontece o embate dos juros, o acréscimo dos juros, acaba dificultando ainda mais. Se ele não conseguiu pagar sem, acaba ficando mais difícil ainda com os juros, né? Então talvez fosse uma coisa que devesse ser repensada pela organização aí financeira do Estado no geral, né? O Brasil como um todo. Mas, enfim, nesse sentido dos tributos que, mais especificamente aqui dentro da nossa temática, as empresas pagam, como é que a senhora analisa, né, mais especificamente essa questão dos tributos? Realmente há um exacerbamento aí de impostos, na sua visão? Você acha que existe alguns tributos que são, digamos assim, desnecessários ou que extrapolam aí o que podemos dizer aí como limites? Como é que a senhora analisa essa questão dos tributos que os empresários e as empresas em si têm que pagar? Bom, minha visão pessoal com relação a tributos é que tributo é roubo, né? Eu sou totalmente contra essa carga tributária, mas aí já seria ponto para uma outra conversa. Já que não tem como não pagar, né? Porque se você deixar de pagar, você está sonegando impostos, e isso é crime. Já que não tem saída, é preciso pagar. Existem algumas teorias, né, algumas discussões dentro da área tributária que alguns impostos são cobrados de forma bitributária. O que é que significa isso? São cobrados em dobro. E o que é cobrado em dobro deve ser restituído ao cliente, né, a quem pagou a mais. Se eu estou pagando ICMS em dobro, aquele valor que eu paguei a mais é preciso ser restituído. E muitas vezes o empresário, ele paga esses valores a mais sem saber, porque quando ele emite a guia de pagamento, né, a folhinha de pagamento, ele simplesmente vai lá e paga, o contador emite essa guia e ele paga, mas ele não tem um conhecimento jurídico para saber se aquele valor está sendo realmente cobrado corretamente, está sendo cobrado uma vez, ou duas vezes, ou três vezes em cima da mesma base de cálculo. Então, mais uma vez, a importância da assessoria jurídica, um advogado tributarista, nesse caso, ele vai conseguir medir, ele vai conseguir ver qual é a carga tributária que está sendo incidida sobre aquela atividade. Por exemplo, o ICMS, ele pode saber qual é a carga tributária que está sendo emitida sobre aquela mercadoria que o comerciante, por exemplo, está vendendo, e saber se aquilo ali está sendo pago a maior ou não. Porque se estiver sendo pago a maior, ele tem direito a uma restituição de crédito tributário.